E te avaliando, decidi fazer um pouco mais por você, exigir um pouco mais de você. O processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra você, e tudo é necessário para te fortalecer um pouco mais. Resista um pouco mais, fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras, suporte no processo um pouco mais. Resista um pouco mais, fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar. O retorno pra mim, por favor. Amém, que Deus seja louvado. Exigir um pouco mais de você, do processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Eu sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, mas é que tem guerras maiores pra vencer, e tudo é necessário para te fortalecer um pouco mais. Ele levou embora uma menininha, e essa menininha, olha, é conhecida na Bíblia, a menina cativa. A Bíblia não diz o nome dela, mas diz que é a menina cativa. E essa menininha, ela ficou sendo serva na casa do capitão Naamã. Mas vocês querem ver o que foi que aconteceu com essa menina? Ela não era pequenininha, mas o tempo que ela levou com a mamãe dela foi o suficiente para a mamãe dela ensinar tudo que ela precisava saber sobre Deus e sobre as coisas que Deus tem preparado para nós. E aí a mãe dela, o pouco tempo que teve, ensinou a ela que tinha que adorar o único Deus verdadeiro e que lá em Israel existia um profeta. E aí essa menina, vendo o capitão Naamã sofrendo tanto, essa menina falou para a esposa do capitão Naamã, lá no ouvidinho dela: olha, existe um profeta em Israel, e lá, se o capitão Naamã for lá em Israel, ele vai ficar curado, porque lá tem um homem de Deus, e esse homem de Deus pode curar o capitão Naamã. Então Naamã foi até o rei da Síria e falou o que aquela menina tinha dito. Disse: olha, rei da Síria, lá em Israel tem um profeta, um homem de Deus, que pode me curar. E aí o rei da Síria entregou ao capitão Naamã uma carta. E o rei da Síria entregou essa carta dizendo: olha, eu estou mandando aí o meu capitão, que eu quero que vocês curem meu capitão. Aí o capitão Naamã reuniu toda a sua tropa e foi até o rei de Israel. E aí, quando o rei de Israel abriu a carta, que leu: ah, não, esse rei da Síria está querendo aprontar alguma com a gente. Ele está dizendo que quer que eu cure esse rapaz, mas que poder eu tenho para curar ninguém? Mas o profeta Eliseu, que era um homem de Deus, Deus deu uma visão ao homem de Deus e disse assim: Eliseu mandou uma resposta ao rei de Israel: olha, vai com o capitão aí para ser curado, pode mandar ele vir até mim, que eles vão ver que existe um profeta, um homem de Deus em Israel. E aí o capitão Naamã foi lá falar com Eliseu. Mas o profeta Eliseu apareceu para receber Naamã? Não. O profeta Eliseu não apareceu para receber Naamã, e Naamã ficou indignado, porque ele imaginava assim, ó: poxa, eu imaginei que esse profeta aqui ia colocar as mãos sobre mim
ia fazer uma oração, ia invocar o nome do seu Deus e eu ia ficar curado. Mas o profeta simplesmente mandou um recado pelo servo dele, dizendo assim, ó, vai e se lave 7 vezes no Rio Jordão. Ah, Naamã não gostou não, viu? Naamã ficou indignado. E aí, queria voltar para Síria assim mesmo. Quando de repente um dos seus servos disse assim, capitão Naamã, se fosse uma coisa difícil, o senhor não iria fazer? Então é uma coisa fácil. Vai, capitão. Ele não disse que era para mergulhar 7 vezes? Aí o capitão, tá bom, eu vou mergulhar. Então ele deu o primeiro mergulho. Não aconteceu nada. O segundo mergulho. O terceiro. O quarto. Quinto mergulho. O sexto mergulho. E nada aconteceu. Ah, o capitão Naamã já estava indignado. Mas ele precisava que mais uma vez ele fosse mergulhar. Ele mergulhou a 7ª vez. E quando ele mergulhou a 7ª vez, foi um mergulho mais demorado. E aí, o capitão Naamã, quando ele ressurgiu. Ainda tem uma. Quando o capitão Naamã saiu de dentro da água. Quando o capitão Naamã saiu de dentro da água, ele saiu totalmente restaurado. A Bíblia diz que a pele dele parecia uma pele de um bebezinho. E vocês sabem o que é que a gente pode aprender de lição hoje nessa história? Aquela menininha cativa, ela tinha todos os motivos do mundo para ter raiva do capitão Naamã. Tinha ou não tinha? Porque ele levou ela embora do papai e da mamãe dela, mas ela não guardou raiva no coração. Ela aprendeu com a mamãe dela que ela tinha que falar de Jesus e do amor de Deus para as pessoas. E ela aproveitou aquela oportunidade e falou do amor de Deus para o capitão Naamã. Também nós, crianças, temos que fazer a mesma coisa. Temos que, falar do amor de Deus para todas as pessoas que a gente encontra. Pode até ser uma pessoa malvada. A gente tem que falar do amor de Jesus, porque o amor de Jesus, ele pode transformar a história de qualquer pessoa, como transformou a história do capitão Naamã, tá bom? Jesus abençoe a cada um de vocês. Vou poder fazer algo de que eu gosto muito, mas eu fico pensando na composição da bicicleta. A bicicleta é feita de ferro e eu fico pensando, o ferro é muito forte, ele me leva para tantos lugares. Já fui para a ilha, já fui até, o nome da última aí? Salinas, já fui para Pojuca, já fui em tantos lugares diversos e aquele ferro é muito forte. Ferro, você é forte? Eu não sou forte. Mesmo que em minha matéria se façam grandes e imponentes estruturas, como igrejas, por exemplo, forte de verdade. Porque quando eu passo pelo fogo, eu me derreto. Fogo? Fogo, você é forte? Não, eu não sou forte, ainda que eu derreta o ferro. Forte é a água, porque quando ela vem sobre mim, ela consegue me apagar. Sim. Água. Então, água, você que é forte? Eu não sou forte. Forte é o sol, pois quando ele passa seus raios sobre mim, ele consegue me evaporar. Ah, é o sol. Sol, você que é forte? Eu não sou forte, porque aí para que tenha o poder de fazer a água evaporar. Forte é a nuvem, que quando para na minha frente, tira todo o meu brilho. Ah, tá. Então, quando eu sair para pedalar, eu não vou mais pedir que o ferro me proteja, que o sol me proteja, nada disso. A nuvem, você que é forte? Eu não sou forte. Forte mesmo é o vento, porque quando ele bate em mim, me leva de um lado para o outro. Vento, você que é o forte?
então colide comigo, homem que é o forte. Ele vem sobre mim com seus maquinários e suas edificações e me acaba. Homem, você que é forte. Homem, você é forte. Eu não sou forte, ainda que eu consiga construir edificações sobre a rocha e destruir tudo que o Criador construiu, ainda assim eu não sou forte. Forte é a morte, porque quando ela vem sobre mim e eu não consigo escapar. A morte, morte, você que é forte. Por muito tempo, sem ser Jacó, abracei Abraão, Isaac, Jacó, grandes homens bons. Porém, um certo dia, abracei um homem. Um dia, abracei um homem que sobre ele havia na cabeça uma promessa. Levei ele à sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Toca Cristo. Jesus Cristo tem poder sobre todas as coisas, e até mesmo em face da morte, Ele pode mudar a sua história. A forte é Cristo. Com esse pensamento nós ouviremos mais um louvor em adoração ao nosso Deus. Entubaram ela e ela ficou precisando usar o respirador 24 horas. Quando ela acordou, ela recebeu a conta. A conta do hospital dava $5.000. Quando ela pegou aquela nota do que ela devia, ela chorou. Ela começou a chorar. E aí o médico ficou preocupado e disse assim: por que você está chorando? Por causa do valor? Vai dar tudo certo. Ela: não, eu não estou chorando por causa do valor. Não é por causa dos $5.000 de 24 horas que eu usei o respirador, o ar artificial. Mas é porque em 83 anos da minha vida, Deus nunca me cobrou para eu respirar o ar puro. E em 24 horas, respirando um ar artificial, eu tenho que pagar $5.000. Eu tenho o valor de $5.000, mas hoje eu quero agradecer a Deus por me dar durante esses 83 anos o ar puro para eu respirar gratuitamente. E você? Já parou para pensar em quantas coisas Deus tem te dado? Já parou para pensar que você consegue enxergar, você consegue ouvir, você consegue respirar, você consegue pegar, palpar, você consegue se alimentar sozinho, você consegue andar, você consegue desenvolver as suas atividades com liberdade? Já parou para pensar nisso? E já parou para agradecer? Mas existe um grande vilão. Na história do mundo, nós sabemos que Satanás tentou de todas as formas destruir aquilo que Deus mais ama. E o que é que Deus mais ama? A mim. E a você também. Somos muito especiais para Deus. Você é muito especial para Deus. Amém. Você sabia que até na sua composição física Deus colocou ouro? Pois é. Na sua matéria também tem ouro, na sua composição química. Você é precioso. Você é valioso. Estudiosos disseram que se nós fôssemos vender os órgãos que nós temos, nós ficaríamos milionários. Órgãos que nós poderíamos vender e continuar vivos, claro. Nós ficaríamos milionários pela venda. Você é muito precioso. Você é muito especial para Deus. Não deixe ninguém tirar isso da sua mente. Mas, como Satanás tentou de todas as formas destruir o plano perfeito de Deus, ele então criou uma estratégia que ele viu que deu certo desde o princípio. Vamos ver que estratégia foi essa? Abram aí a Bíblia de vocês em Gênesis, no capítulo 3. Encontraram Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3.
amor. Muito obrigado pelo privilégio de poder ouvir a tua voz através da leitura da tua palavra. E muito obrigado por podermos refletir, termos a capacidade de refletir sobre a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, molda o nosso coração conforme o teu querer, para que consigamos receber a bênção que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Repreende todo e qualquer mal, todo e qualquer levante do inimigo, lance por terra pelo poder que há no sangue de Jesus, porque o teu sangue é poderoso, o teu sangue é poder e o teu sangue garantiu a nossa salvação. Pedimos a tua presença aqui neste lugar, pedimos que o Senhor fale conosco neste momento, o que nós precisamos ouvir, nos ajuda a dar ouvidos à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 3 é o momento da queda. Creio que vocês já leram o título aí, eu vou adiantar, porque eu falo muito, eu nem sei que horas são. 11h27, já acabou meu tempo, né, praticamente, mas eu preciso falar, vou tentar falar bem rapidinho. Aqui no momento da queda, era um momento em que Deus já havia passado para Adão e Eva as orientações de como eles deveriam viver. E, diga-se de passagem, eles recebiam a presença de Deus pessoalmente. Eles viam a Deus face a face, porque eles eram seres perfeitos. Eles não tinham pecado. Mas acontece que a serpente, versículo 1 diz assim: a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Olha a interferência da serpente, né? Nós sabemos que era o próprio inimigo de Deus, ali utilizando a serpente. Ele contradisse o que Deus havia ensinado. Todo o ensino que Deus havia passado para Adão e Eva, até ali, naquele momento, a serpente disse para ela: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha, Deus disse aqui, se vocês forem olhar no capítulo 2, Deus disse que se eles comessem daquela árvore, eles iriam morrer. A serpente chegou e disse para a mulher: é certo que vocês não vão morrer. Esses versículos que nós acabamos de ler está falando sobre o quê? Muito bem, Adão e Eva. E o que está acontecendo ali com Adão e Eva? Eles estão desobedecendo? Vão desobedecer daqui a pouco, nos próximos versículos. E a igreja? Estão sendo enganados. Alguém falou aí? Mas está falando sobre alimentação. Quando foi que aconteceu isso? Lá no princípio de tudo, a alimentação. O homem e a mulher caíram. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo teu amor. Eu te louvarei conforme a tua
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé para falar com vocês. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Aleluia. Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és onisciente, onipotente, onipresente. Glória a teu nome. Tu és um Deus de amor. Amém. Apesar de tanta glória, de tanto poder, o Senhor se preocupa conosco. Criaturinhas ingratas, desobedientes, resmungonas. Senhor, aceita o nosso louvor a Ti, a nossa adoração. Recebe as nossas vidas diante do Teu altar neste momento. Nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, o sangue precioso que garante a nossa salvação. Nós Te louvamos, Paizinho, pela bênção de poder ouvir a Tua voz, pelo privilégio de estar na Tua casa, diante da Tua face. Te louvamos por termos esta família que nos ama, que se preocupa conosco, que sente a nossa falta, que conversa conosco. Grande alegria inundou meu coração nesta manhã quando recebi áudios da nossa irmã Maria José. Ela não esquece do meu aniversário e fala palavras de bênção sobre a minha vida. Eu sou muito grata a Ti, Senhor Deus, pela família que o Senhor me deu. Obrigado por cada abraço que recebi, por cada felicitação. Obrigado pelos meus irmãos, Pai. Obrigado pela minha família estar aqui presente. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado pelo grupo de ciclismo que o Senhor colocou na minha vida, que me tirou daquela depressão que eu iria entrar, me afundar, mas o Senhor me resgatou através da atividade física, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Amém. Altíssimo Deus, Pai amado, santo, justo, verdadeiro. Amém, Senhor. Te louvamos, te glorificamos, bendizemos o teu santo nome. Amém. Tu és bom e grande a tua misericórdia para conosco. Que momento dirigimos a ti. Primeiramente, te agradecer pelas bênçãos e graças que temos conseguido impressionado. Por teu amor, bondade, perdão, provisão para Amém, nós. Jesus. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, operado em nossas vidas, em nosso meio. Por esta manhã bendita, gloriosa, qual passamos aqui em Tua casa, em Tua presença. Pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Muito obrigado pela porta de fazer guarida e nos proporcionar uma nova direção diante de Ti. Queremos te agradecer por este momento, o qual estaremos desfrutando desse alimento. E venha nos proporcionar saúde para o nosso corpo. Abençoe tudo, em nome de Jesus. Amém.